Ao vivo. Ao vivo? Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa TEDAcast, que já de costume, toda sexta-feira nós ficamos parados uns dias aí, por conta de algumas adversidades, cursos, muitos trabalhos que a empresa tem e alguns compromissos externos. Então, acabamos ficando aí um pouquinho fora, mas desde sexta-feira passada, e nós fizemos aqui uma live rápida para falar sobre regularização fundiária, onde surgiram muitas dúvidas, e aí, lógico que nesse mundo o que manda é o conhecimento, a parceria e a amizade. E aí, nesse mundão que Deus nos deu, eu conheci o Jânio, que foi funcionário da prefeitura há quase 15 anos, trabalhou no governo do meio ambiente, que vai se apresentar já, só para vocês entenderem, engenheiro, aonde é um cara que eu posso chamar de especialista, muito mais que eu, conhece mais que eu e trabalhou muito mais que eu nessa tratativa, nesse assunto que gerou tanta polêmica e criou tanta dúvida. Na verdade, surgiram 40 perguntas, agora já ultrapassou as 80. A gente tem 1 hora de live, porque agora o podcast não dá para fazer mais 2 horas, ficando muito cansativo. Então, o Jânio vai se apresentar, vai dar uma pincelada do que a gente deve acreditar. Por que eu chamei esse podcast, pessoal? Porque a gente trabalha aqui, eu estou desde 94 aqui nesse bairro, formamos o bairro grande, e a gente está na luta desde 94, e a gente sabe das leis, das mudanças e tudo mais, e lógico, desse projeto maravilhoso, que é essa questão da regularização fundiária para as áreas. Em 2016, nós tivemos aí um grande salto, vamos dizer assim, em nosso favor, que foi a transformação do zoneamento. Quando o Perus foi contemplado, foi a maior região, o bairro que teve mais contemplação com as leis da cidade de São Paulo, foi Perus e região aqui no entorno. Então, nós tivemos os contemplados. Isso viabiliza a nossa regularização. Então, ele vai ter, não sou eu, né? A gente tem aí algo muito, muito propício a nós. Que leve 1 ano, 2 anos, 5 anos, não interessa. O que a gente sabe é que a nossa região está sendo contemplada e todos vão ter a sua escritura doada pela prefeitura. Lembrando que é a escritura do terreno. Mas isso aí também ele vai falar, tá bom? Então, isso aí, meu nome é William Luiz Fernandes da Silva, conhecido por MED, e aqui apresento o Jânio, que vai ser Jânio, engenheiro e tudo mais que ele falar. Acredite, pois é verdade. Por favor, Jânio, manda aí. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço ao convite do MED para falar um pouco sobre o tema da regularização fundiária, mais especificamente sobre dúvidas que foram levantadas após uma fala dele, né, sobre o tema, uma pincelada. E, bom, primeiro me apresentando. Meu nome é Jânio, está escrito na live. Eu sou engenheiro civil, geógrafo e agrimensor. Eu tenho alguns anos de experiência. Passei pela Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Meio Ambiente, trabalhando com uma parte de regularização de áreas públicas, né, para fins ambientais, áreas para parque. Depois eu passei pela Prefeitura de Campo da Rocha, na coordenação de regularização. E depois atualmente eu me caracterizo como empreendedor, uma empresa de engenharia que atua basicamente com levantamentos, projetos e principalmente regularização de áreas, regularização de loteamento. A ideia da produção é trazer um pouco o histórico do que é essa regularização fundiária e trazendo a questão interna, no caso do bairro aqui de vocês, que é o São Vicente. Na verdade, são micro. Aqui nós temos, aqui o residencial São Vicente tem uma área que é uma das loteamentos que nós temos aqui. Foi o primeiro
aqui, essa é uma área que leva o nome. O outro nome, segundo a gente está todo mundo aqui, a gente achou melhor usar atualmente Zona Centro e assim ficou. Na verdade, existem vários bairros. Por exemplo, o que a gente está falando hoje aqui é a Associação de Moradores da Vila Nova de Araguá. Aí nós temos o CNHP, que é a Cooperativa Nacional de Habitação, que hoje virou Morados com 2. Aí nós temos a sexta área, que parece que não, né? Ela antecede a sétima, mas a sétima veio primeiro. A sexta área, que é Morados com 2. E assim tem a 12ª, tem a 10ª área, a 11ª, cada uma dessas áreas que foram compradas posteriormente, uma após outra, foram ganhando nomes, mas todas elas parte hoje do residencial Zona Centro ou do bairro maior, que é Perus. Tá bom? Isso, Perus, distrito Perus, Anhanguera. Nós fazemos parte do distrito Anhanguera. Isso. Bom, vamos lá. A temática da regularização fundiária ela é recente. Ela nasce, para a gente não deixar uma parte da legislação, mas, assim, trazendo um pouco de história, a lei que regulamenta a Política Nacional de Regularização Fundiária, ela nasce, basicamente em 2017, a lei número 13.465, de 2017, que ela dispõe sobre a Política Nacional de Regularização Fundiária Urbana. E aí ela vai conversar com as legislações anteriores, com a própria lei de registros públicos, com os planos diretores das cidades, com legislação ambiental, de Código Florestal, a legislação de PURB, ela vem na linha de regulamentar, ou seja, regularizar os loteamentos e parcelamentos que foram feitos de forma não finalizada. Ou seja, qual que é o procedimento de fazer o loteamento? Você define a área, faz o projeto de armamento, faz a divisão dos lotes, a divisão das áreas institucionais, codifica tudo isso, faz o projeto de licencia, passa pelos estaduais, passou por todas as etapas, fica o loteamento pronto para a matrícula seja emitida ao final daquele período. Esse é o procedimento básico. Isso aqui. Os loteamentos que, eventualmente, eles foram feitos parte desse processo, ou seja, você compra uma área de lote, em determinada área parcelada, mas você não consegue registrar o seu registro de imóveis, ou você não consegue tirar. Então, esses loteamentos são entendidos como núcleos urbanos, né, núcleos urbanizados, que tem todas as características de rua, tem as palavras, iluminação, é servido dos bens públicos, de iluminação, águas, drenagem. Então, ele tem característica urbana e está permitido assim, regularizado. Ele não foi regularizado até o final para que a pessoa adquirir a matrícula de forma automática. Então, ele tem que passar por um momento de regularização e a lei 13.465 ela veio para cumprir essa função, que é de permitir que esses loteamentos irregulares se tornem regulares através do cumprimento de várias etapas. A legislação é muito clara e objetiva nos critérios que são necessários para que o loteamento se regularize. Tem lá, projeto de levantamento, planta tem que ter, os profissionais que são envolvidos, o tipo de estudo que tem que ter, a questão ambiental, se houver córrego,
risco, nascente, tudo isso tem que ser colocado em plano e os órgãos, a legislação federal, obriga os municípios, as duas unidades, os dois entes, né, que é o Estado e os municípios. A lei federal ela obriga os municípios a criarem as suas políticas de regularização fundiária. E não é uma política no sentido partidário, ela é uma política pública e tem a ver com os municípios, através de seus órgãos SEAB, Secretaria de Habitação, Coordenadorias de Regularização Fundiária, eles sabem fazer o levantamento das áreas irregulares do município e eles podem fazer os projetos de regularização através de licitação pública, por contratação de empresas, sem fazer isso gratuita, ou os próprios moradores, através de associação, ou mesmo sem ter associação, ou o próprio loteador, que é o dono da matrícula, se quiser, a organização fundiária de forma a cumprir os requisitos que estão na legislação. Então, assim, a organização fundiária tem uma briga de permitir que os loteamentos sejam regularizados através de processos administrativos, sem a necessidade de judicialização, como é nos casos de usucapião. Então, quando fala assim, não está se judicializando, não tem um julgamento do mérito, não tem nada disso. É um projeto que é protocolado nas secretarias de habitação, os requisitos, e é tramitado publicamente. São os funcionários públicos que são as equipes técnicas de engenheiros e outros profissionais que estão envolvidos no esquema das prefeituras, são eles que analisam o projeto. Quando ele é protocolado por uma associação, quando ele é feito privada, ou quando ele é feito de forma licitada, tem uma própria prefeitura abrindo licitação de contratação para as empresas especializadas, fazer toda a parte de levantamento de campo, que ela não fazer, e trazendo por exemplo os dados desses loteamentos, trazendo para os órgãos internos para que eles analisem e eles próprios façam os trâmites de análise, de regularizar os imóveis. Essas etapas nós passamos por análise documental, uma série de etapas que, sim, ela tem duas fases distintas, que é a definição do núcleo, as três, né? Tem a definição do núcleo, com a delimitação urbanística do loteamento, que já é o núcleo urbano, normal e consolidado. Depois, o documental da origem, qual é a matrícula originária, isso é feito no estudo. Depois, elaboração do projeto, que é o projeto de regularização fundiária. Ele envolve medição da terra, do terreno, da superfície do lote, que é diferente de uma planta também, mas não é uma planta da edificação da área construída. Você até coloca quanto que o imóvel tem de área construída, mas não é o objetivo em si da área construída, mas sim a área do terreno, ou seja, a superfície do lote. E no final da regularização fundiária, é a título de matrícula sobre a propriedade da terra. Aí, só para terminar a discussão, a lei federal ela é a lei guarda-chuva, que é a 13.475 de 2017. Ela vai obrigar os municípios a criarem as suas políticas, as suas próprias leis que podem ser que o município nem precisa, porque a lei federal ela já cumpre com ela cumpre. O que alguns municípios fazem, como o caso do município de São Paulo, o município de São Paulo, em 2022, a
Câmara dos Vereadores, os vereadores envolvidos nessa questão de atenção, mas eles se juntaram, na verdade, acho que quase todos os vereadores da Câmara assinaram essa legislação e propuseram e aprovaram a Lei 17.734 de 2022, que é uma legislação que não é que foi criada uma lei nova de regularização fundiária do município. Não é exatamente isso. Eles pegaram a lei federal, regulamentaram assuntos específicos que têm a ver com especificidades do plano diretor do município, quantidade mínima de unidade a ser protocolada por projeto de lei, que na minha visão particular, como prestador de serviço e profissional que trabalha com isso, na minha visão foi uma coisa, a restrição de protocolos de projeto de IURB a 10 unidades imobiliárias, para mim, eu acho que foi muito negativo. Por quê? Porque você restringe. Se tem 5 unidades e as pessoas têm requisitos, mas a prefeitura ela vai restringir. Ela não reconhece. Ela não aceita que você protocole um processo com 5 unidades. 5 unidades. Está escrito na legislação do município, que é no artigo 4, parágrafo 1º, quando ele define o núcleo urbano. Fala, com no mínimo 10 unidades imobiliárias, porque com área inferior à fração mínima do parcelamento previsto na lei de 72. Então, ainda que a legislação municipal traga coisas interessantes, o que a legislação municipal trouxe? Trouxe possibilidades para a CRF, que é a Coordenadoria de Regularização Fundiária do município, é um órgão público, estatutário, enfim, um órgão público vinculado à Secretaria de Habitação Municipal, Secretaria Municipal de Habitação, que é o setor, é a coordenação que vai cuidar de receber os projetos de REURB, analisar e tramitar tudo que é assunto de regularização fundiária no âmbito municipal. Certo. Então, a legislação municipal, ela define quais são as competências da SEAB. Então, a CRF, a competência dela. A CRF, ela está subjugada, ela está sob as ordens da SEAB. A SEAB, ela é uma coordenação dentro da Secretaria de Habitação. Com a especificidade de tratar a regulação fundiária. Aí, são lá, funcionários públicos que fazem. Certo. Ô, Jânio, aí assim, aí a gente fala, porque nessa luta, aqui, se vocês não perceberam ainda, mas aqui atrás está a nossa gleba, né, da Associação dos Moradores da Vila Nova de Araguá, cujo presidente é o José Gomes da Cruz, que é o nosso presidente de 430 quilômetros, com áreas já delimitadas, áreas para lazer, áreas com destinação que tem que ter, com destinação a equipamento público e tudo mais. Que seja para uma UBS, seja para uma praça, seja para uma MF, seja para uma escola e assim por diante. E aí, Jânio, o que pega né, é que as pessoas se apropriam do trabalho. A gente está aqui desde 94, então vai dar 32 anos agora, a gente está nessa brincadeira, né? E a gente fica assim, é uma luta, e o pessoal acha que é fácil. Aí eu quero te fazer a pergunta. Com tudo isso que a gente tem, é fácil conseguir a regularização? Jesse, os projetos de regularização fundiária, na minha visão, foi uma política muito bem pensada, porque o Brasil, não tenho dados específicos aqui, mas porque não é a intenção. Não, então a gente não veio para isso aqui hoje. É só mas isso é possível levantar, e por volta de 60% ou mais do território nacional, ele tem algum tipo de irregularidade fundiária. Irregularidade fundiária tem a ver com a matrícula, o registro do imóvel. Então, assim, se você pensa, principalmente os loteamentos urbanos, que foram feitos até com o projeto de planta, mas ele não foi utilizado, e ele vira um bairro.
ele tem rua, guia, calçada, poste, iluminação, água, esgoto, Luz. drenagem, e tem pessoas, casas, tem circulação, tem economia, dinheiro, tem investimento, coisa. Assim, na minha visão, era necessário que se fizesse uma lei específica para fomentar esse tipo de coisa. Porque imagine que se o município continua, se o município não tivesse legislação federal de amparo para esse tipo de coisa, como que ele iria criar políticas públicas e políticas públicas não partidárias, né, e sim política que seja função do órgão, a legislação e tudo mais, como que ele iria criar mecanismos. Não, pode deixar, eu vou desligar o meu, fica só. Pronto. Vamos falar. Como que o município iria criar uma estratégia para regularizar esses bairros? São muitos, no caso do município de São Paulo, são inúmeros. Se for cuidar por unidade imobiliária, eu já não saber, mas a SEAB e a CRE, eles têm esses levantamentos. Eles fazem os estudos fundiários do município para saber quais são os loteamentos que são irregulares e precisam ser regularizados. Então, assim, eu pergunto, se é fácil ou é difícil? É assim, comparando que o objetivo da REURB é titular o ocupante ao final com a matrícula, com registro imobiliário no cartório de imóveis, não é escritura, matrícula. Isso é importante. Tem até uma pergunta que depois eu posso fazer mais detalhes. A REURB vai titular o ocupante com o seu devido registro imobiliário no cartório de imóveis. Ou seja, vai criar um para aquele imóvel. Para aquele lote. Ali. Para quem na verdade é igual quando um filho nasce, a primeira coisa que ele recebe é o registro. Registro de pessoas. Quando o lote ele só existe, ele só nasce se houver um registro cartorário chamado matrícula. É um número que tem lá, tem um histórico, Sim. Todas as transferências que forem feitas, tudo isso vai averbado no registro imobiliário. Então, a REURB vem para isso. Se é fácil ou difícil, vai depender de, assim, difícil, posso dizer que tudo é difícil, né? Sim. As coisas não são assim, facinho, demora 6 meses, não é assim. Por quê? Porque se a REURB for encantada pelo loteador ou pela associação que comprou, tem todas as etapas que tem que cumprir de elaboração de projeto. Sim. Cadastro social, que é uma coisa importantíssima. Cadastro social é o levantamento de quem ocupa a área, quem é o dono daquele pedaço ali, que é o lote, qualificação, como que é essa pessoa, se essa pessoa é casada, se não é, quem é o cônjuge. Tudo isso é uma parte de levantamento de dados. O que é importante? Porque lá no final, o lote vai ser titulado em nome daquele cadastrante. Sim. É uma etapa muito importante. Então, assim, é difícil? Mas é possível? Sim. E, no caso de Deus aqui, não sei se a gente já pode entrar... Pode falar. Vai falando que aí a gente vai interagindo. Mas, no caso seus, aqui, olhando para essa porta do fundo, vocês têm uma história de ocupação do lugar, Sim. que ela não é de agora, ela foi desde 1994. Ou seja, tem 32 anos. Então, 32 anos e várias pessoas, inclusive atualmente é o médico que está por trás da associação, né, assim, de forma mais ativa, que elas têm histórico de atuação. Portanto, chegou-se uma planta já, que é uma coisa muito boa, que já é metade do caminho. Sim. Muito mais da metade. E nessa planta você já tem os lotes definidos, com a metragem. Se a gente olhar aqui, ela é a planta
de loteamento. Isso. Tem a rua, tem a largura da rua, tem a calçada, tem aquelas áreas, tem as áreas institucionais, que na época da nossa loteamento não foi fechado, mas tinha previsão dessa área. Foram mantidas, então, assim, esta fase é uma fase já bem avançada, ela tem um histórico de atuação de pessoas que foram, cada um fez um pedaço. Exatamente. Mas aqui é interessante, Jânio, quem conhece a nossa história, isso é importante, pessoal. Porque quando eu chamo o Jânio aqui, é para a gente tirar as dúvidas mesmo. Né? Eu vou te fazer uma outra pergunta, porque esse aqui já é o 5º projeto. Né? Na verdade, tem um atualizado que a nossa engenheira agora, é 25 de maio, ela acabou entregando lá, foi pedido lá, o Nix, né? Um Comunix, e ela teve que entregar. Inclusive, acho que entregou, não sei se entregou, mas ela já fez uma entrega dessa documentação, que era os últimos reparos que tinham, as últimas adequações que a Resol pede para que ela faça. Por quê? Isso, CRF. Isso. Por quê? Porque, por exemplo, o João, ele comprou esse terreno aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, eu acho que tem. O João Umari aqui já tem uma sobra de terreno que não é nosso, é da prefeitura. Então, o João comprou esse terreno aqui por 140 metros, mas esse pedaço aqui estava livre, é uma área livre, espaço livre, e ele resolveu construir aqui mais 30 metros. Olha só, isso aqui vai dar um problema, porque na hora que ela leva a nossa planta, chega lá em CRF, e eles puxam, acho que é do GeoSampa, se não me engano, não lembro qual que é a plataforma que eles usam, os técnicos usam para criar um no outro, para ver o que se dá. Sobrepor, né? Isso, para sobrepor um no outro. E chega lá, identificou que o cara vai para mais, isso vai voltar. Então, isso tivemos uma reunião, nós, advogados, o nosso presidente e mais algumas pessoas, tivemos uma reunião lá em CRF, e ela falou: olha, vocês têm que fazer de acordo com o que está identificando aqui. Como isso vai ser resolvido na frente, é outra coisa. Mas agora, a gente precisa, para regularizar vocês, a gente precisa que você faça um projeto de acordo com o que de fato tem lá. Né? E isso é algo que é importante e é algo que tem que ser feito. Sim, porque assim, eu sempre gosto de comparar o projeto de REURB como projeto de loteamento invertido. O loteamento, você faz o projeto, mas a área não está ocupada. Sim. Você faz todo o prancha, levantamento, faz proposta, desenha rua, desenha os lotes e tudo. Para depois implementar os lotes, fazer a divisão, vender e depois as pessoas construírem, depois vem rua, guia, tudo. A REURB, o loteamento já existe. Sim. Então, o projeto tem que considerar, o projeto de regularização fundiária, ele tem que considerar o real, o existente. Por isso que na hora de você parar uma planta antiga, um levantamento novo aerofotogramétrico que a prefeitura tem, a prefeitura vai detectar lotes que a projeção dele não está mais como aquela planta antiga. Ela foi avançada para uma área pública, entendida como área pública. Na verdade, as áreas públicas, elas só se tornam públicas quando o loteamento é aprovado em todas as suas etapas. Sim. E feita a doação das áreas públicas, inscrição dessas áreas na mão. Isso o loteador tem que fazer. No caso, quando o loteamento é aprovado em todas as suas fases, sim. Nesse caso, na regularização fundiária do que está, na realidade, o projetista tem que adequar o tamanho dos lotes conforme aquilo que é de verdade. Se o lote vai aumentar um pouco para o logradouro, aquilo que é entendido pelo logradouro, se houver uma análise de que isso interfere na circulação ou interfere na frente, é um caso específico que a CRF e os técnicos vão trazer para discussão. Mas o projeto tem que a realidade. O que está hoje. O que está hoje. E aí nós temos um problema. Por quê? Olha só, isso pode provocar um atraso
no processo de regularização. Porque toda vez que se pede que a TRF me dá um comunique-se me cobrando um reparo, que isso leva de 30, 60, 90 dias, isso vai atrasando. E a gente vai se complicando cada vez mais. E aí é uma coisa interessante, porque o ano passado a gente foi atrás de novo, porque agora, na verdade, nós estamos respondendo judicialmente, porque agora eu não lembro quem de fato, mas o juiz pede que a gente se regularize, porque fizeram isso e a gente já está com o nosso bairro não é contemplado, é finalizado, edificado, consolidado. O nosso bairro já está consolidado. Nós temos as ruas, nós temos asfalto, nós temos guia sarjeta, nós temos luz, nós temos água, nós temos esgoto, né? E o bairro hoje, graças a Deus, completamente edificado. Nós devemos ter, dentro desse loteamento aqui, nós devemos ter aí uns de 10, se tiver, de 10 a 12 terrenos de 435 que não tem edificação. O resto tudo edificado. Sim. Né? E aí nós entramos no ano passado e tal, e a gente ficou surpreso, porque nós entregamos a nossa documentação para alguns representantes públicos, que essas pessoas simplesmente falaram que iam resolver e não resolveram nada. Quando foi no ano passado, nós descobrimos e fomos atrás. Por sermos cobrados, a gente foi atrás. E aí a gente descobriu lá que a gente não estava nem dentro do cronograma de regularização. É um negócio doido. Pode acontecer. A pessoa pode se comprometer, dizer que vai fazer e não fez. E a gente, na esperança, a gente, como vice-presidente, o Gomes como presidente, acredita nessa possibilidade e a gente literalmente fala, pessoal, calma, que tem alguém cuidando. E quando, de repente, a gente chega lá para uma reunião, a gente se depara que ninguém cuidou. Né? E aí é complicado. Sim. Aí nós pedimos para que incluísse, então isso aconteceu, né? Fomos inclusos, e por isso que hoje nós temos 3 glebas, na verdade. Nós temos essa aqui, que é a Associação dos Moradores, nós temos a CNHP, que inclusive hoje, pessoal, a prefeitura já entrou, e não é milagre, é um trabalho. Se está lá no plano de trabalho da prefeitura, a prefeitura tem que vir. As empresas são licitadas para isso. E o governo municipal, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem esse compromisso de mandato, ele tem feito. Eu falei no ano passado, numa das reuniões, começou na Zona Leste, veio para a Zona Sul, e esse ano, desde o ano passado, que ele vem entregando a Zona Norte. Agora, inclusive, a partir de amanhã, já não pode se inaugurar mais nada, pode se fazer, mas não pode inaugurar nada, porque agora nós estamos em praticamente campanha política. E temos que tomar muito cuidado com promessas vazias, promessas de campanha política. Tomem cuidado, porque isso acontece muito. E aí a gente sabe que demora, depois que faz depois que a prefeitura vem com essa empresa, Jânio, e aí ela faz a selagem, que aconteceu na 6ª, na 11ª, na 7ª, na 12ª, na 10ª área, se não me engano, quando eles fazem, isso pode levar de 2 a 5 a 10 anos. A gente sabe disso, né? Que existe esse tempo. O que não dá é as pessoas dizerem, olha, eu passo porque é processo. É isso que a gente precisa entender. Porque às vezes a pessoa se ilude muito. Chega a pessoa aqui, olha, vai cair nota de $1 aqui, de 10, mentira, não vai cair. Né? Esse tipo de trabalho é um trabalho de 32 anos que a gente vem persistindo, perseguindo, e a gente sabe que é demorado. E a população, às vezes, fica assim, mas e agora? Por exemplo, eu vou citar algo que eu acho que vai cair bem com as perguntas que você vai me responder aqui. Por exemplo, em 2016, 90% do bairro de Perus era ZEPAM, Zona de Preservação Ambiental. Para quem não sabe, você só pode construir chácaras a partir de 1.000 metros. Eu não sei a metade. Mas será mais ou menos isso. Não é isso? A diferença podendo ser dividido em até 500 metros. Uma coisa assim. Olha só, quando em 2016, a gente trabalhava aí com um vereador que foi eleito aí 4 vezes, o José Polis Neto, na época, na revisão do plano diretor, né, nós conseguimos, óbvio, não foi só ele e outros vereadores que acreditavam na política habitacional, isso é importante, né, simplesmente naquela época, eles, com uma briga tremenda, conseguiram fazer com que a região de Peru, que hoje é a Ianguera e a Raimundo Pereira Magalhães,
E todas as áreas que tinham sido ocupadas irregularmente, foram vendidas, foram divididas, mas não passaram pelo processo de regularização, fossem contempladas com ZEIS. É tanto que nós temos algumas áreas aqui, ZEIS 1, 2 e 3, se não me engano. A área de Perus é mais ou menos subdividida nisso. E aí, a partir daí, foi que houve, porque, como você falou, não tinha competência, você não conseguia regularizar nada, porque nós não estávamos enquadrados dentro da lei. E aí, a partir desse momento, nós tivemos a condição, né, pelo trabalho de 2017 a 2022, se não me engano, e tivemos aí a contemplação que agora era passível de regularizar as nossas áreas que até então, naquele momento, estavam irregulares. É mais ou menos isso? Sim, você falou, pontuou vários assuntos, mas o que eu queria fazer aqui um pouco é assim, existe na, na Prefeitura de São Paulo, independente de quem ocupa a cadeira, existe uma política municipal de regularização fundiária, Isso é importante. que é uma política faz parte das atribuições da SEAB, da Secretaria de Habitação. E ela tem um aporte nessa última gestão, né? Sim. Com certeza, Sim. considerável e É visível, né? Você visível. É uma linha muito positiva de fazer acontecer a regularização fundiária. No entanto, que fique claro, né, assim, que é uma pública é uma política pública do ente municipal, não é de uma única figura, assim, entendeu? Entendeu? Inclusive, eu até peguei alguns documentos aqui que está disponível publicamente lá no site da SEAB, a CRF, que existiu. O que aconteceu? Em 2023, houve 2021, se a gente olhar o processo, é de 2021, mas acho que começou, de fato, a operação do processo e a contratação foi 2023. A prefeitura licitou, ela dividiu o município em zonas, leste, noroeste, norte e noroeste, se eu não me engano, posso estar falando do termo indevido, mas isso está tudo documentado. Mas o município foi loteado em termos de divisão administrativa e se elaborou termos de referência para a contratação de empresas especializadas de prestação de serviço em projetos de regularização fundiária. Então, isso é importante porque Sim, aconteceu. não é a política partidária, é a política pública. Ela está sendo executada por uma figura pública, né? Prefeito, ou seja lá quem ocupar o cargo. Mas ela está... Será que está pegando áudio? Ninguém está ouvindo? Não, estava te ouvindo, mas está te ouvindo cortando muito. Aí eu ia pedir para você colocar mais próximo. A voz do meio a gente escuta mais da... Pronto, pode. Agora vê. Será que melhorou? Fala. Melhorou? Agora? Está com delay? Tem delay ainda? Ó, prometo, pessoal, que a próxima palavra a gente vai ter 2 microfones bons aqui, viu? Porque eu estou devendo isso já faz um dia. Não, tá não. Na verdade, vocês não compraram porque eles fizeram. Vamos comprar. Não comprar porque não dá dinheiro. Não, dinheiro, é só pedir. Eu sou igual o Silvio Santos. Bom, tá aí? E agora? Beleza. Tem que criar algo para poder a gente interagir, tá vendo? Manda aí. Bom, mas assim, a ideia de esclarecimento, mais, assim, eu não trago aqui a informação com precisão, mas eu trago um exemplo de uma contratação de projetos de REURB do lote da Zona Sul,
aqui, que foi o que eu peguei assim de última hora. Ele é uma concorrência de 2021, mas a assinatura foi assinada, se não me engano, em 2023. Tem o tempo, né, até licitar e tudo mais, que foi uma licitação no valor, só para ter uma ideia do quanto que está sendo gasto para se fazer isso. Uma licitação no valor de R$ 43.307.000 reais, Fazer esse levantamento e tudo mais. que tem a finalidade de fazer tudo que é de projeto, que é o levantamento, cadastramento, estudo técnico, levantamento das áreas de risco, se tiver, fornecer uma prancha dessa com toda a qualificação das pessoas que ocupam, dos ocupantes, cadastramento. Quem faz o cadastramento, casa a casa. Casa a casa, sei lá, todas as etapas. Então, isso está sendo feito no âmbito da política municipal de habitação. Quem analisa isso? A CRF, através dos seus funcionários públicos que vão analisar e vão fiscalizar os contratos das empresas que são prestadoras de serviços para fazer esse tipo de levantamento e fornecimento dos dados para a prefeitura. Para a CRF encampar e regularizar os loteamentos. Como isso é feito em termos de definição de qual núcleo entra em determinado contrato, isso é uma definição e estudo dos funcionários e dos técnicos da CRF. Estão lá. São funcionários de carreira. São funcionários de carreira, tem gente lá que tem uma experiência de 20, 30 anos sobre o território, eles conhecem o município com a palma da mão, são muito competentes nas suas áreas, arquitetos, engenheiros e outros profissionais, que vão fazer o estudo conforme a necessidade e o entendimento deles dos núcleos para serem regularizados dentro de um valor específico que foi destinado dentro do orçamento público municipal para aquela temática que é regularização fundiária. Ok. Então, isso assim, se o loteamento seus entrou ou não entrou nesse último, parece que teve uma contratação recente aqui para a Zona Norte em 2024 e 2025, aí por agora. Foi exatamente algo isso. assim. Se o núcleo seus entrou nessa qualificação que os funcionários fizeram para levantamento das áreas dos loteamentos irregulares, isso é algo para se entender junto à CRF, a Coordenadoria de Regularização Fundiária, que é um órgão público da administração do município, que está lá para cumprir com isso. Tem funcionários que vão te responder, olha, o núcleo entrou ou não entrou, qual que é o status desse núcleo dentro da política pública. Em que posição você está? Então, vamos trocar em moídos, né? Está no levantamento. Olha, está aqui, ó. Precisa disso, disso, disso. Então, a pessoa vai te direcionar. É isso que eu falo ao pessoal. Às vezes a pessoa pergunta para a gente, eu falo, só para não perder a linha e finalizar, que isso, dentro da prefeitura, e a Prefeitura de São Paulo é muito organizada com relação a isso, tudo isso é tramitado via processo. Exatamente. Então, tem que ter, ou se não tem, vai existir um número de processo que vai tratar da regularização. Se o loteamento seus entrou nessa contratação para fazer o levantamento, todas as etapas de campo, de quantificação, de projeto, de cadastramento e tudo mais, se ele entrou na licitação de contratação pública, vocês terão a gratuidade, vocês não pagarão por isso. Nós falamos, exatamente. Vocês terão a gratuidade. Porque está dentro desse, porque na verdade... Dentro da política municipal de habitação. Exato, está gratuito para a gente, mas esse custo, não, ele não é gratuito, na verdade. Mas a gratuidade que o pessoal fala, mas ele deixa claro, tem custo. Porque são os nossos impostos que pagam isso. Então, na verdade, é gratuito nesse momento, mas você já pagou ele. Você pagou e a gente paga, na verdade, ele tanto não é gratuito que a contratação para um lote da Zona Sul, que foi o caso que eu peguei o exemplo aqui, para um lote não, para alguns lotes, né? Lotes que eu digo, lotes conforme a SEAB definiu. Só para ter uma ideia, um contrato
ele tem um valor de 43 milhões, ou seja, ele não é gratuito. Nós estamos, a população paga enquanto pagadora de imposto. Sim. Então, ele pode ser gratuito, porque se não, entendido como gratuito, porque se não fosse a prefeitura fazendo toda a parte de campo e levantamento, os próprios moradores poderiam fazer isso através de suas associações, ou até mesmo não precisava nem de associação, poderia se juntar, contratar uma empresa específica que faria tudo que a prefeitura está fazendo e ela colocaria um preço nesse tipo de serviço. Que, por unidade, que é muito custoso. Num dado momento, vai chegar lá quando fizer. Sim. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um levantamento básico hoje, o engenheiro, um levantamento básico hoje, o engenheiro cobra quanto por metro quadrado para fazer a planta? Qual é a planta baixa? Existe a planta do lote, que é a topografia, Isso. e tem o as-built. O que é o as-built? As-built é uma sigla em inglês. As é como, built é construído. O que significa as-built? É o como construído. É aquilo como o imóvel está. Você fala assim, eu quero a planta da minha casa. Eu vou falar, tá tudo bem, você quer um as-built? Então, beleza, eu vou lá, eu vou cobrar por metro quadrado de área construída. Eu vou fazer planta interna, com as portas, vista, elevação, tudo mais, e vou te dizer, média, essa sua planta, você tem tantos metros quadrados de área construída, isso pelo menos, assim, um valor baixo, de 6 a 10 reais, isso por metro quadrado de projeto. Isso quando, assim, só para ter um valor e você está sendo mediano. E você, porque a gente tem noção. Sim. Né? Eu fiz a última consulta que eu fiz, pessoal, eu sou seu amigo, eu vou cobrar 14 reais. Então, exatamente. Isso. Né? Então, assim, para vocês terem uma ideia. Então, é um valor baixo para pegar um montante grande. Isso. Assim, se agora, for fazer uma única planta genérica, o que significa? Porque hoje, na verdade, ela está entrando, que é a planta do lote, é isso? Esta planta aqui no fundo, ela é um tipo de planta para regularização fundiária. Certo. É a planta que contém as ruas, largura de rua, calçada, e o principal do projeto de regularização fundiária é o lote. Que tem as dimensões do lote, com a área, frente, lateral, fundo e tudo mais. Com a codificação, quadra, código da quadra, número do lote e tudo mais. Esta aqui é uma planta de área urbanizada e ela vai servir de análise para fundamentar o projeto de regularização fundiária. Por quê? Vai ter uma coisa principal que é as áreas dos lotes. Sim. Que é em cima da área do lote é que vai ser gerada a matrícula do lote. Inclusive, quando nós vamos fazer... Neste momento, só para finalizar, neste momento, a SEAB, ela, primeiro que ela não tem nem competência para analisar essa questão da regularidade da construção. A competência é de outra secretaria. Entendeu? Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Então, uma coisa é regularizar o lote, que aí entra na competência da SEAB, através dos projetos de REURB e tudo mais. CRF, tudo. Depois, vai ter que regularizar a construção, que é o edificado. É quando o engenheiro é contratado. Na verdade, o engenheiro e o arquiteto, ele é contratado em todas as etapas. Não, né? sim, mas como vocês já têm isso aqui pronto, ou talvez vocês entrem numa contratação da prefeitura, terá um momento que depois que vocês estiverem com a planta de loteamento e a regularização fundiária pronta, com a matrícula pronta, vocês terão que regularizar as construções. Aí é que entra a planta de as-built, que é aquilo que eu falei, que é fazer a planta para verificar se está seguindo uma outra legislação, que é o plano diretor, que é quem orienta a questão construtiva no município. Por exemplo, aqui nós somos ex-1, se eu não me engano, ou 2, e você tem os coeficientes. Os coeficientes, que o nosso, se eu não me engano, está em 2,5 vezes, se eu não me engano. Tem que eu não sei, mas tem que ver. Mas a gente consultou. Tem um quadro lá, no anexo da lei, que o quadro dá o tipo de zona e o coeficiente de aproveitamento máximo, mínimo. Exatamente. E lá... Isso se torna um problema também, Jânio. Isso pode se tornar. Porque se você constrói, se está lá o teu coeficiente
está lá que você pode construir até 2 vezes o tamanho do terreno. E se o E lote você- tem 100, você pode construir 250 metros quadrados. Aí você constrói 500. Como é que você regulariza isso? Bom, enfim, Né? Então, tem uma lei vigente de anistia, que a anistia ela é para anistiar algumas fases de regularização da construção, certo. que ela, se eu não me engano, não sei se está vigente ainda ou se já cumpriu o prazo de vigência, mas ela servia para regularizar algumas coisas, áreas construídas que não tiveram um projeto protocolado quando Certo. foi construído. Certo. Mas existem fases para você regularizar a construção. E não é o objetivo aqui para a gente não misturar, mas são coisas distintas. Uma coisa é a regularização fundiária para titular o imóvel, lote, superfície, que é isso que a gente quer. que é isso aqui. Que é o que a prefeitura está oferecendo hoje. Que é isso. Outra coisa é a regularização da área construída. Que aí é outra secretaria, inclusive, não é nem a SEAB. A SEAB não mexe com isso. Tá. A SEAB é só mexe com terreno. Com terreno. Ok. É outra secretaria. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Muito bom. Que vai. Então, pessoal, deu para entender um pouquinho, né? Então, milagre só Jesus Cristo. A gente sabe disso e a gente trabalha em cima disso. Então, para deixar claro para vocês, a gente está, sim, contemplado, graças a Deus, a gente está aí nos trâmites, está chegando, mas isso é graças ao trabalho de muitas pessoas, muita gente. Não é só uma ou duas pessoas, não. É um grupo de moradores que tem trabalhado muito porque sonha, né, e tem essa ânsia de regularizar o quanto antes. E, lógico, agradecer essa política pública que veio realmente para melhorar. E, como o Jânio falou logo no início, tem aquela questão dos 5 lotes, que poderia ter baixado para 5 lotes, me faz lembrar... Dos 10. Não, poderia ter 5. Poderia contemplar 5. Aí tem uma passagem bíblica que Ló, né, Abraão vai defender Ló, devido que Sodoma e Gomorra vai se acabar, porque é muito pecado, isso e o outro. E aí Abraão começa a conversar com Deus e fala assim, Deus, se tivesse 50, ele fala, se tivesse 50, não mataria a cidade. Não destruiria a cidade. Se tivesse 45, não destruiria. Se tivesse 40, bom, resumindo, o Abraão acaba chegando em 10 e Deus fala assim, não destruiria. Mas se tivesse chegado em 5, talvez tivesse salvação. Então é mais ou menos isso, né? A gente entende isso. Agora, eu creio que vocês já entenderam um pouquinho, nossa hora está bem avançada. Tem algumas perguntas aqui que eu pedi para que eles selecionassem algumas. E se vocês tiverem dúvida, a gente consegue colocar o telefone do Jânio depois? Sim, a gente vai colocar embaixo. Posso colocar o seu número? Sim. Então, assim, pessoal, Engenheiro Jânio está aí fazendo o serviço dele, veio aqui, na verdade, assistiu a nossa live, eu gostaria de contribuir, porque eu acho interessante toda essa discussão de vocês, e é importante as pessoas saberem que isso é um trabalho e a gente sabe que o negócio não é fácil, mas eu estou aí para ajudar. Você pode me ajudar, então eu quero que você venha no podcast para poder mostrar para as pessoas que é um processo. Não é uma coisinha assim, eu fiz uma reunião, pessoal, está tudo resolvido. Não está, porque existe processo, existe andamento. Para você ter ideia, vai mexer numa licença de funcionamento. Eu vou dar um exemplo básico. Um amigo meu, esses dias, foi montar um consultório, né, num bairro aí, e no bairro dele não está dizendo que lá pode ter o tipo de consultório que ele ia fazer. E olha só a confusão. O rapaz montou o consultório e só depois foi consultar a legislação. E a legislação naquele momento não permite. Ou seja, o que acontece, pessoal? A pessoa perdeu o investimento. Então tem que tomar muito cuidado. Então, estou falando isso para vocês, para a gente entender que esse trabalho vai acontecer, está acontecendo, e logo mais nós teremos. Inclusive, quantas andorinhas já foi selado, e agora veio aqui o CNHP, a Cooperativa Nacional de Habitação, que foi congelada, inclusive, só para vocês terem uma ideia, para que pudesse ser possível, né, a gente conseguir fazer com que houvesse aí a possibilidade de regularização. E agora, com o processo aí, está chegando aí, o pessoal veio e já colocou, e logo mais, se Deus quiser, é a nossa área. Agora, pode ser prejudicado? Até pode, pessoal, mas uma coisa é certa, pode ser prejudicada, mas vai sair. Sabe por quê? Porque é lei. Ninguém tem como proibir. Pode demorar, mas é lei. E as pessoas que aí estão vão passar. Eu vou passar, ele vai passar,
todo mundo vai passar. Então, a gente tem que entender que a gente não pode ficar preso a uma meia dúzia de pessoas. Não dá para acontecer isso. A gente tem que ser muito sincero nessas coisas. E política pública habitacional ela tem que existir para que a gente tenha dignidade, que é o que a gente usa. Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta, pode ser? Pode ser. Bom, muito bem. Você faz a pergunta. Eu faço a pergunta Então, aqui. Mayara, agora se prepara, que agora é bom. Agora é bom. Agora é bom. Agora é hora de você se virar. Então, a Mayara vai fazer as perguntas e, lógico, vou me calar, porque agora o técnico e o especialista é o Jânio. E eu espero que vocês gostem. Vamos fazer quantas perguntas, Mayara? Só para a gente dar um norte aqui pro pessoal. 8. 8 perguntas. Eu vou fazer 8 do chat e ele escolhe 2 para responder. Tá bom? Fechou, então. Começa, Mayara. Manda aí. Vamos lá. Tem aqui a Valdirene, ela está perguntando o seguinte. Qual que é a diferença da planta que foi nos dada para o meu imóvel do que está sendo entregue agora pela associação? Na verdade, o que eu entendi aqui pela sua pergunta, Valdirene, na verdade você recebeu a planta, ela, né? É uma planta genérica. É uma planta, você fica quieto. Ela entregaram uma planta para ela, na verdade, né? E ela quer saber o que aconteceu, qual que é a diferença de uma planta genérica, não é? Ou no caso que o médico falou, para uma planta que está sendo entregue agora pela prefeitura, pela associação, na verdade, perdão. Qual que é a diferença? Na verdade, a gente não tem nem como saber, né? Porque eu teria que olhar a planta que ela recebeu, essa chamada de planta genérica, e essa outra planta que ela recebeu agora da associação, né? Sim. Teria que analisar as duas coisas, mas assim... O que é planta genérica? Só para a gente entender. Eu, assim, acho que ela usou um termo que não tem nem muita definição. Existe uma coisa chamada planta genérica de valores, mas não tem nada a ver. É outra coisa. Vou responder de uma forma generalista, mas assim, vamos pensar no seguinte: se o loteamento de vocês aqui entrou no projeto de regularização pela CRF, pela Coordenadoria da Regularização Fundiária do município, da SEAB, esta planta, que é a planta de levantamento do loteamento, ela já está lá dentro de um processo e ela está sendo analisada para emitir a matrícula em cima daquilo que está declarado aqui. Certo. Ao final dessa regularização, o que vai valer em termos de área do lote, e não falando de área construída, e sim de área do lote, é o que está nesta planta que está sendo protocolada junto a este processo. Entendi. Se é uma planta que foi fornecida pela associação, por uma pessoa contratada pela associação ou não, tem que ficar atento à planta que está protocolada no processo, para saber qual que é atualizada. Entendi. E aí eu não entendi direito qual foi essa que ela recebeu antes e depois. Tá? Mas é bom depois olhar o MED que acompanha, né? Ele fornecer aos moradores a atualização desta planta. Entendi. Para saber o lote dela, qual é o lote, qual é a área, e aquilo vai ser a área que vai ser registrada. Entendi. Então, Valdirene, se você estiver por aí, manda direitinho a sua pergunta que eu refaço, tá? Mas só explicando, existe a planta geral e a planta individual. Acho que pode ser isso, de repente? Na verdade, existia a planta, quando, pelo menos é o que a gente conhece, eu não posso ir a fundo porque eu não participo da associação a qual ele participa. Eu creio, pelo que ela está falando, a TST. Então, eles compravam a gleba, dividiam em lotes, e aí eles forneciam, quando o comprador, quando o associado compra o lote, eles dão uma planta de referência para que eles possam construir. Sim, entendi. Ok? E aí, agora, o que eles estão recebendo é o que você acabou de falar, é a planta do terreno. A prefeitura está dando a planta do terreno. A planta da edificação, ela vai ter que realmente contratar... Ela vai ter que contratar um profissional para regularizar. Para poder fazer isso. Fazer a regularização do construído. Isso aí, do construído. Que, assim, é só pensar em termos de hierarquia. Primeiro, aonde que as casas estão assentadas? No terreno. A REURB é para regularizar o quê? O terreno. Depois que regularizou o terreno, é que você regulariza o que está sobre o terreno. Que é a construção. Que é o que você vai ter a escritura. A escritura da minha casa é da edificação. A escritura do terreno é a matrícula.
Escritura e matrícula são conceitos, né? Certo. Diferentes. Isso, né? O que a REURB te promove ao final é a matrícula, é o registro do imóvel no cartório de registro de imóveis. Acabou. Não passa nem pela fase de escrituração. 18º cartório, lá na Rua Liberdade. Isso, exatamente. Cartório de registro de imóveis, tá bom? Próxima pergunta. Eu não participei no início da live, mas eu gostaria de saber o que é REURB e o que é REURB-E. É o final S, né? Tá. Tem o E e o S, mas assim, para não entrar no monte de definição, é assim, a lei de 2017, a 13465, ela deixa eu REURB. Vamos lá, REURB. Aí eu vou pegar a definição. Ó, só esqueci de falar o nome da pessoa no começo, tá? É o Ricardo. Ele mandou Oi, Maed. Olá, Ricardo. Obrigado. Tá pronto? Pronto. Então, eu vou dar a definição que está no artigo 13 da Lei 13.465 de 2017, que é a lei principal. É a que define a Política Nacional de Regularização Fundiária, que é a lei federal. O que é REURB-E? E é de específico, REURB de interesse específico. É a regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o artigo 1 deste artigo, o inciso 1 deste artigo. Que o inciso 1 trata da renda. A renda per capita menor. A renda per capita. Então, a REURB específica, ela é encampada pelo ente, né? Ou seja, o ocupante ou a associação, vamos supor, um loteamento de padrão médio alto, que também é irregular. Sim. Não tem só baixa renda. Tem um monte. Aqui em São Paulo eu conheço alguns que são de classe de média alta, média alta, né? E que são irregulares. Então, eles podem contratar, eles definem lá, assim, não, nós vamos contratar todo o serviço. Nós seremos enquadrados aqui na REURB-E, mas, geralmente, quem enquadra a REURB em específica ou social tem que passar pela prefeitura, por análise da prefeitura. Uma análise prévia. Mas o E específico, quem pode pagar? O S social. O S social, geralmente, o S, ele é pago, ele é fomentado e financiado pela prefeitura, por contratação pública da prefeitura, que é o caso seu. Que é o nosso caso. Ó, pessoal, só para você entender, REURB-S somos nós, social. REURB, a específica é quem pode pagar. Classe média lá para cima. E tem outras características que a REURB-E, o ente, o requerente, né, que é uma associação ou um grupo de pessoas, eles assumem várias responsabilidades dentro do projeto. Ok. Que é, por exemplo, se a CRF definir que não, nós vamos aprovar a sua REURB-E, mas nós queremos como contrapartida que vocês façam todo o melhoramento viário, todo o calçamento, toda a parte de pavimentação, se não tiver, toda a iluminação pública, todas as galerias de água pluvial. A CRF pode fazer uma contrapartida de exigências para aqueles que estão protocolando a REURB de interesse específico. Certo. Exato. Ok? Acho que entendido, No né? caso da social, como se ela for encampada pelo ente municipal, pela prefeitura, pelas coordenadorias, ela própria, junto de SEAB dos órgãos, vai listar melhorias que deverão ser feitas no bairro, que o caso do Recanto das Andorinhas tem um específico, que lá tem uma especificidade o bairro ele tem que cumprir com alguns requisitos, que é ter guia, a rua tem que estar finalizada pela guia,
e galeria de água pluvial. Isso aí. Então, são 2 pontos que têm que ser cumpridos para que a REURB continue. E aí você tocou numa parte. E aí, ou a população, a associação que ali está, assume isso, ou procura um agente público que possa enviar emenda parlamentar para fazer esse trabalho. Aí sim, aí o agente parlamentar, ele vai ter uma ação mais efetiva. Exato. Aí ele pode dizer, ó, aqui foi eu que fiz. Isso. Aí muda. Tá bom, pessoal? Foi muito bom essa. Eu também acho. Tá? Foi muito bom. Porque é muito fácil. Não é assim, não. Mesmo porque as etapas, elas têm... assim, e aí, como eu fui funcionário público, só dando... Acho que tem que dar o mérito a quem de fato tem, e todos têm, sim, que existe uma gama de pessoas dentro da prefeitura trabalhando nisso para definir as áreas prioritárias para receberem os projetos de regularização, uma série de coisas. E não é uma figura única que chega e fala assim, não, só vai dar certo se for comigo ou eu vou fazer a regularização de vocês. Isso não existe. Não é bem isso, né? Não é bem assim. Tá bom, ótimo. Ótimo. Qual é o primeiro passo que devo dar para iniciar a regularização do meu imóvel? Junto a uma associação ou eu posso fazer isso sozinho? Quem é que está perguntando? Dridri.12 Juquinha. Bom, sozinha, no caso do município de São Paulo, com uma única unidade é impossível. Porque a própria legislação aqui, que é a 17734, de 2022, ela restringiu o número de unidades a serem protocoladas como projeto de regularização fundiária a, no mínimo, 10 unidades imobiliárias. Então, uma unidade só já não dá. Mas, uma solução. Se a Dridri, se você participa de uma associação que você já recebeu a sua matrícula do terreno, aí você pode sim contratar um engenheiro para dar continuidade na regularização da edificação. Se é isso que eu entendi, tá bom? Sim. Agora, se você está num terreno e só você lá, de fato é impossível, tá bom? Pela REURB no município de São Paulo não é possível. Eu estou falando de exemplos que eu tenho de protocolo de REURB em municípios como Biritiba Mirim, que é um município pequeno lá na cabeceiras do Rio Tietê, lá em cima, perto de Salesópolis. O município de Biritiba Mirim vale a pena citar, porque é um município que tem uma organização, apesar de ser pequenininho, mas tem uma equipe que, assim, muito bem organizada, equipe pequena, mas muito bem organizada. Então, eles aceitam uma unidade. Lá. São Paulo é 10 no mínimo, tá bom? Quarta pergunta. Quais são os maiores erros que impedem ou atrasam a regularização de um imóvel? A minha pergunta é: a minha área vai ser regularizada ou não, Med? É o Silvio, Rua Gomes. Rua do... Não, tá na nossa área. Então, Silvio, manda aí. Sobrou para mim, mas ele que pode falar. O que mais me implica, na verdade, nesse momento, é mais a questão da adequação. Do ajuste, da planta de área urbanizada, que ela vai fechar a planta com todas as áreas dos lotes, com a definição das ruas, largura de rua e tudo mais. Ela é uma etapa fundamental que ela pode demorar mais tempo. E aí, nos casos, igual, pegando de novo o caso do Recanto das Andorinhas. No caso do Recanto das Andorinhas, tem um agravante que eles já passaram por toda essa etapa de levantamento, qualificação, codificação dos lotes, cálculo de área e tudo mais. Essa planta de aula deles já está pronta. Ok. Qual que é o impeditivo, no caso deles? Tem um requisito que não foi cumprido ainda, que no caso é que as ruas estejam finalizadas contendo guia, sarjeta e galeria de água pluvial. Então, a CRF, eles são muito criteriosos em cima da legislação. Por quê? Porque se houver um problema posterior de questionamento de um projeto de regularização que passou pela equipe de CRF, foi para frente, sem cumprir com aqueles requisitos mínimos da lei, quem responde é o funcionário público. O técnico está lá. E ele tem fé pública, tem um monte de coisa que ele não vai fazer. E aí, pessoal, não dá para burlar. Esse tipo de coisa não dá.
Então, às vezes a pessoa fala assim, dá um jeitinho, brasileiro tem mania com jeitinho, mas nesse caso, desse processo, realmente não dá. Inclusive, já foi muito engraçado, porque quando nós começamos o trabalho lá, foi para SEAB e tal, Sim, da SRF. a presidente. Isso, aí quando chegamos lá... Inclusive, no caso... Então, assim, ó, só pode regular se tiver guia e sarjeta. Mas que não tem, se tem, não pode. Se não tem, não pode. O que a gente faz primeiro? E foi uma dúvida. Aí a gente conseguiu levar o asfalto. Agora a gente está com um valor de emenda parlamentar para se fazer a adequação da guia sarjeta e água pluvial, que é o que a gente espera que esse ano saia para que as pessoas possam ser, de fato, contempladas. Então, Silvio, só responder a você, a gente vai ter nosso documento sim, tenha certeza disso. Agora, uma coisa, Jânio, que acontece, foi resolutiva agora, no começo do ano, houve o aumento do IPTU, e aí houve uma discussão muito grande, alguns vereadores foram votar, e lógico, são obrigados a votar, ou não, mas cada um tem sua forma de ser, e houve uma contrapartida bem legal, bem interessante, porque as leis só estavam isentas a 1 e a 2, se eu não me engano. E aí, para a contrapartida do aumento do IPTU, que as leis não têm, e isso é importante, né? Tem IPTU, mas não tem o imposto, né, calculado, são isentos do imposto do IPTU, foram contempladas mais de 350 mil famílias. Imobiliárias. Isso. Mais aquelas partes das leis, que foi uma grande evolução. Por exemplo, aqui no nosso território só vai pagar IPTU quem tem comércio e quem tem terreno vazio. Mas as casas que estiverem dentro, né, do coeficiente, outra coisa importante, as casas que estiverem dentro do coeficiente de construção, de ocupação, que vai de 2 a 4, aqui eu acho que 2, 2,5, né, não serão isentas. A moradia está certinho lá. Agora, aquela que tem 5 vezes o tamanho da ocupação, aí, pessoal, aí não dá. Aí a gente tem que compreender. Né? Eu confesso que eu não estou a par dessa coisa, é muito recente. Isso. A gente viu esses dias e tal, estudamos, e aí foi bem interessante, a pessoa falou, mas eu vou pagar, porque eu tenho a casa, mas eu botei uma lojinha. Aí a lojinha da pessoa tem um terreno quadrado. É o terreno inteiro. Você vai pagar, meu querido. E aí não tem o que fazer, mas aí é algo que a gente tem que ter consciência. Você está pagando por algo que também traz o seu sustento. Você explora aquele local comercialmente. E independente de visões, eu tenho uma visão assim, mais legalista e mais prática, que assim, independente do julgamento, mas o município ele tem um monte de custos. Tem o custo da via, custo de iluminação, custo disso, custo daquilo. Quando se desonera um grupo muito grande, tem que se onerar um outro. Sim, em termos de valor. Com certeza. Até para você suprir, né? Uma coisa cobra de então, assim, é o equilíbrio. Então, né? A gente mora em área urbana, né? Então... Pessoal, entendeu, né? Silvio, meu querido, você vai ter a sua escritura logo mais, ou a sua matrícula. Tá bom? Próximo. A próxima é da Márcia, ela é da área da cooperativa. A prefeitura pode negar um pedido de regularização? O nosso já foi negado várias vezes. E por que sempre ficamos na mão de político? É falta de conhecimento? Também. Jânio, quer falar? A prefeitura pode negar, mas, assim, primeiro que, assim, a gente precisa analisar de forma muito criteriosa se a prefeitura negou várias vezes. Ela negou o quê? A prefeitura, ela responde em cima de processo administrativo. Se ela negou ou ela pediu complementação, quem está fazendo a proposta, no caso, vocês iniciaram lá atrás com vocês tentando fazer a regularização, mas hoje, se ela entrou numa contratação de política pública municipal, vocês deixam de serem os atores e a prefeitura vai pagar para uma empresa fazer toda a parte que ela estará contemplada, levantamento, cadastro e tudo mais. Se houver negativa, eu acredito que a própria prefeitura, junto, no caso da CRF, como ela vai ser
também a fiscal da contratação que ela Sim. vai receber o produto, ela vai resolver isso antes dela receber o produto, para não receber um produto que não vai servir para nada. Mas eu tenho uma boa notícia. Marcia, só para você entender, né? Foi negada várias vezes o nosso loteamento, a Associação dos isso. Moradores de Vila Nova de Jaguar foi indeferida 1 milhão de vezes. E nós estamos aqui firmes e fortes. Só projeto, fizemos 5. Só para você entender, que são projetos de readequação, a gente tem que alinhar e tudo mais. Então, assim, só para a boa notícia sua é que a prefeitura entrou hoje, aí, se eu não me engano, hoje ou foi ontem, entrou aí na área de vocês e já está fazendo a selagem. Isso quer dizer, Cadastro. o cadastro. A selagem é uma etapa já quase então, no final. Mas fizeram o cadastro, eu acho que botaram um númerozinho lá. Aquilo é a selagem, não é? É a identificação das áreas que serão isso, regularizadas, dos isso, lotes. dos lotes regularizados. Então, só para você entender. Agora, pessoal, tem um caso específico aí na cooperativa, que eu tenho conhecimento, eu não sei dizer de fato, porque eu não sou o loteador de vocês. O loteador de vocês é a Cooperativa Nacional de Habitação Popular, que tem alguns problemas com vocês aí, com o pessoal da cooperativa. Porém, tem um lote aí que ele foi um ou mais, pode ter mais, que ele não está incluso na planta, nessa planta. E se ele não está incluso nessa planta, Jânio, o que acontece? A planta que foi entregue para a prefeitura, se ele não está incluso, ele não existe. Ele não existe. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, é importante as pessoas que adquiriram terreno após essa planta ter sido entregue lá na prefeitura, estar consultando se exatamente. o seu lote está incluso ou não. Porque se ele não tiver, sinto em dizer a vocês, correm um grande risco de vocês não serem contemplados com a regularização. Com a regularização. Tá isso é importante frisar, porque isso aqui entra num conceito lá na CRF chamado demarcação urbanística. A demarcação urbanística é uma linha envoltória a toda a área do núcleo que está urbanizado, que é a partir daquela linha para dentro que eles vão trabalhar. Exatamente. Se tiver um lote, se nascer um lote depois da linha para fora, ele não pertence à área de demarcação, ele não existe para aquele núcleo que está sendo regularizado. E aí tem um problema, porque aí como você vai regularizar uma coisa única, individual, exato. Então, tá bom? Aí cai na segunda pergunta. Eu posso regularizar o meu individual, meu lote? Nesse caso, por REURB, não. Tá bom? Vamos para a próxima? Eu vou pular 2 aqui e vou pegar uma que veio no chat. Eu acho que é Drão_Alves. O que acontece quando a área pertence ao poder público e como evitar fraudes ou vendas irregulares de imóveis sem documentação? Então, quando o imóvel é público, existe regulamentação dentro da Lei 13.465 que permite a regularização fundiária em área pública, sim. Em geral, estas áreas, elas, como a prefeitura, no caso a prefeitura de São Paulo, ela já tem uma coisa chamada CAP, Cadastro de Áreas Públicas. Então, a prefeitura de São Paulo já tem todas as áreas que ela sabe que a titularidade de domínio é dela. Sim. Se essas áreas estão ocupadas por loteamento que já está consolidado, a própria prefeitura pode, através de uma contratação de cadastramento, por exemplo, como essa que está sendo feita agora, fazer uma contratação, fazer todos os levantamentos necessários naquela área pública e ela avaliar quem ela vai titular dentro daquele cadastro que foi realizado. Então, é possível, sim, fazer regularização fundiária em áreas públicas, mas há quem faz isso estritamente, na maioria das vezes, é a própria prefeitura, dentro de um cronograma de... Legal, mas para acontecer isso, o povo tem minimamente estar organizado, porque senão dá confusão. Então, vai precisar, nesses casos de área pública, a prefeitura ela tem um poder muito forte de cadastramento, todas as assistentes sociais que também acompanham o processo, de conversar com as pessoas, explicar o objetivo e tudo mais. Isso é uma fase muito importante de campo, né? Que leva tempo. Enfim, e a gente tem sempre que pensar
Na questão dos órgãos públicos, eles têm falta, às vezes, funcionário de carreira para tratar essas coisas de forma contínua, porque não é diferente de um funcionário que ele não é de carreira, que ele tem um prazo dentro da prefeitura. Funcionário de carreira não, ele entra e ele se aposenta. Mas como ele é um número inferior, às vezes não dá conta de... A demanda é muito grande. Mas isso é uma coisa particular. Tá bom? Mas, ó, eu vou dar um exemplo. Mas eu acho que a segunda parte da pergunta, que é... A primeira é se pode, em áreas públicas. A segunda parte da pergunta é como evitar... como evitar a venda de imóveis irregulares, no caso, né? Na verdade, assim, não tem como evitar em si é não comprar. Porque a primeira, acho que uma pergunta mais orientada, ela pode ser na seguinte maneira. Sempre que for comprar um imóvel, a primeira fase é uma consulta ao cartório de registro de imóveis. Se o imóvel tem a matrícula, qualquer pessoa que vá até o cartório de registro de imóveis, ela pode pedir a matrícula de qualquer imóvel no Brasil, com restrição se você for pedir alguns outros documentos de registro, por exemplo, toda a cadeia filiatória, que é toda a história do terreno. Aí você precisa ter uma permissão do proprietário. Caso contrário... Mas se for só para pedir a matrícula, qualquer um pode pedir a qualquer hora. Até saber quem é o dono. Até online se pede. Mas é Drão, é isso? Drão Alves. É uma moça. É uma moça. Então, deixa eu te falar uma outra coisa que acontece. Eu vou falar para você porque a gente anda, a gente convive, né, na periferia, a gente entende isso. Infelizmente, tem pessoas que descobrem e aí faz o quê? Eles passam a vender esses terrenos. Eu acho que é sobre isso que você está falando. Passam a vender aleatoriamente. Quem chegar primeiro compra. Então, aí, porque o terreno aqui é nosso, porque é público, porque a gente pode pegar. O público é de todo mundo. Alguém está levando essa grana. É verdade. Alguém está levando essa grana. Mas você consultou. Mas eu não tenho casa. Tá bom. Pessoal, tem vários programas. Tem CDHU, que é um programa do governo do Estado. E tem Coab, que são os mais conhecidos. Tem Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal. Ou seja, tem vários programas. Se você já passou até agora sem casa e você não conseguiu, faz o cadastramento. Porque uma coisa é certa. Vai juntando dinheirinho, tira seu aluguelzinho, vai juntando dinheirinho, põe numa poupança, deixa lá esquecido. Ou, sei lá, eu vou até dar um feedback aqui de investimento. Faz o investimento, compra um consórcio, deixa lá, esquece. Vai pagando por mês. Porque daqui a pouco você vai ser contemplado. E quando você for contemplado, você vai estar com o dinheirinho para você dar entrada e você poder ter o seu apartamento, a sua casa própria. O que não dá é a gente achar que comprar terreno de área pública de pessoas que invadiram aquilo lá porque descobriram que é pública vai dar bom. Porque na maioria das vezes não dá bom. Tá? Teve um exemplo agora, uns 2, 3 anos atrás, aqui na Granja Viana, se não me engano, os caras acabaram com 40 casas. Eu acho que foi Granja Viana, se não me engano. A prefeitura foi lá, tudo irregular, casa de milhão. Padrão médio, né? De padrão médio, alto, e chegou lá, quebrou tudo. Então, pode acontecer, sim. Então, o melhor conselho é o que o nosso mestre aqui acabou de passar. Aconteceu uma proposta de compra de terreno, vai no cartório de imóvel, consulta a matrícula, porque aí você não tem dúvida nenhuma. Tá bom? Obrigado. Eu vou para a última pergunta. Ótimo. Porque eu acho que emenda com também uma pergunta recebida aqui com a Dani Rodrigues. Quanto tempo demora um processo de regularização fundiária e como eu posso consultar se a minha área está dentro de uma regularização? Tá, é uma pergunta interessante. O tempo, assim, eu não consigo quantificar com exatidão, mas ele vai entre 2, 3 anos, 2 e 5 anos, por aí. É um tempo mediano, mas vai depender de como que o processo está sendo tramitado lá em CRF. E como ele nasceu. Se ele tem muitas idas e vindas, por exemplo, muita correção, cada correção dessa leva 30, 60, 90 dias, tudo mais. Então, quando ele é protocolado pelo requerente ou pelos requerentes da associação, a equipe técnica precisa ser muito boa. Isso é um ponto importantíssimo. A equipe de elaboração dos projetos, ela precisa estar antenada com aquilo que de fato é a realidade, ela precisa responder os comuniques direitinho, não perder tempo e tudo mais.
E quando ela é encampada pela prefeitura, aí, assim, vai depender da vigência da contratação daquele serviço que a prefeitura contratou. Então, não dá para quantificar. E a outra restante E a pergunta é como que a pessoa pode consultar se a área dela já está em processo de regularização. SEAB, Secretaria de Habitação, no caso do município de São Paulo. Secretaria de Habitação, Coordenadoria de Regularização Fundiária, Rua Boa Vista, 300 e alguma coisa, lá no edifício Martinelli. Ou você pode entrar pela São Bento, 420. E assim, eu acredito que no portal GeoSampa tem algumas áreas que as que estão com o processo iniciado, parece que tem os polígonos lá das áreas que estão em processo. Eu não tenho certeza, mas é bom olhar. Tá bom? Mas Ótimo. o lugar é SEAB e CRF. SEAB e CRF. Eu vou colocar o endereço. Vou colocar o endereço aqui embaixo. Eu acho que está entrando agora pela São Bento. Tem a pela Líbero e a São Bento. Mas estão segurando pela Líbero. Esses dias a gente foi lá e acho que a Líbero é só funcionário. Eu acho que é isso. Agora, porque eu acho que deu uma confusão lá, né? Aí agora o pessoal está indo pela São Bento, tá bom? Mas aí a gente coloca aí embaixo. Que é a Secretaria de Habitação, isso, na Rua Boa Vista, acho que é 342, não sei. É mais ou menos isso. Então tá, pessoal, assim, só falando que a gente teve algumas perguntas pertinentes à área do direito, na verdade, né? E é um assunto que gera muitos comentários, muitas perguntas e muitos conflitos. Se quiser passar alguma para ver se... Olha lá, ó, tem uma aqui que Deve ser os advogados que os advogados, né? Famílias de baixa renda têm o direito de regularização gratuita? E a regularização gratuita é só do terreno ou da casa também que estão oferecendo? Tá, então vamos lá. Respondendo a segunda, a regularização fundiária, conceito da Lei 13.465 de 2017, que é a REURB, e da Lei Municipal. Essa Lei 13.465 de 2017 é a lei federal. E a municipal é a 17.734 de 2022. Ela... Nossa, perdi a linha. A pergunta... A regularização, uma pessoa de baixa renda, eles não têm custo nenhum? A pergunta era essa? Essa, exatamente. Ela não tem custo. Na verdade, o que ela perguntou é: famílias de baixa renda têm direito à regularização gratuita? Assim, pelo que eu vi aqui, na verdade, a só do terreno. Sim. O complemento da pergunta é sobre o terreno, certo? Isso. É isso. Tá. Então, a REURB é a regularização da superfície, do terreno. Por quê? Porque a matrícula, não existe matrícula, com exceção de apartamentos, que aí é uma matrícula vinculada a uma unidade construtiva em forma de prédio. No vertical, que aí tem lá toda a descrição do empreendimento, tá? Mas no caso de casa, não existe a matrícula da casa. Existe matrícula do terreno. O imóvel é a terra. Uhum. Então, a REURB, ela serve para titular a terra, ou terreno, o lote. Sim. Através de um documento chamado de matrícula. De matrícula. Junto ao cartório de registro de imóveis. Que é o que a prefeitura está cedendo hoje, gratuitamente. Que a prefeitura, ela gratuitamente nunca, né? A prefeitura abriu licitação para empresas, as empresas participaram da licitação, ganharam a licitação e elas vão fazer aquilo que a prefeitura não tem perna para fazer, porque por uma questão de funcionário e tudo mais. O que ela faz? Ela contrata uma empresa que executa e ela fiscaliza a execução do serviço. Entendi. Se o imóvel está ou não dentro de um programa de regularização fundiária, tem que ir lá na CRF consultar. Tem que consultar. E aí a pergunta que eu acho que é pertinente a você, e veio agora, e aí a gente encerra as perguntas do provimento médio. Por favor. Quanto custa fazer a planta e o levantamento técnico de um imóvel? É necessário para todo e qualquer imóvel, independente da legalização da prefeitura? Tá, eu acredito que ele esteja querendo dizer a planta da área construída. Isso, ele falou levantamento técnico do imóvel. Acho que é alguém que entende alguma coisa, pelo menos. Então, o levantamento da área construída vai depender de quantos metros quadrados tem, né?
para fazer a planta de as-built, que é aquilo que eu falei, que é a planta arquitetônica. Resumindo, é a planta arquitetônica, onde você tem os ambientes, o corte, para você ver ela em perspectiva, fundo, frente, lateral, e as áreas internas que dá a planta de arquitetura, planta arquitetônica. Que o valor é aquilo que o médico colocou aqui, entre 10 e 20 reais por metro quadrado, é mais ou menos, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas é um valor razoável. Fechado. Eu acho que é isso. E assim, respondendo, assim, eu tenho competência para fazer todas as coisas, então, assim como o médico falou, da área da engenharia civil, para fazer Inclusive, eu acho que você vai ter que procurar. Vai ser procurado. Vai. Gente, só para finalizar assim esse assunto, aqui a gente está recebendo muita gente com dúvidas de regularização fundiária pelos acontecimentos que têm acontecido no último mês. Vou deixar um aviso legal. A gente pode indicar, no caso, o Jânio, agora eu tenho um telefone de alguém para indicar e tirar dúvidas e fazer projetos e tudo mais da área que já foi regularizada, né? São muitos comércios que estão procurando, na verdade, para a parte comercial de alvará e tudo mais, mas para a parte também de engenharia, para entregar a planta do imóvel e tudo mais, para venda, para a Caixa Econômica Federal e tudo mais, que era uma pergunta aqui. Após no caso, a entrega dessa escritura, né, do título, eu consigo financiar? Consegue, porém, tem que ter outras documentações do imóvel. Uma delas, por exemplo, é a planta do imóvel, a arquitetônica do imóvel. Então, assim, agora a gente tem uma pessoa para indicar também. E uma das coisas que as pessoas precisam entender, e foi muito engraçado hoje a ligação que eu recebi, gente, nós estamos na unidade do Sebrae, mas não é todo o Sebrae que sabe sobre esse assunto, tá? É que nós estamos dentro da associação comercial aqui da ACEDA, e aí tem o MED, que faz parte, a gente tem alguns parceiros, então nós conseguimos orientar vocês referente a esse assunto. Mas se vocês chegarem no Sebrae da Lapa para falar sobre isso, ninguém vai saber nem do que você está falando. Então, vocês estão vendo ali no fundo o nome Sebrae, é porque nós somos um posto do Sebrae. Mas não vá perguntar lá no Sebrae da Lapa, porque eles não vão saber. Mesmo porque o Sebrae funciona todos os dias, das 10 às 16 horas. Então, só para vocês entenderem, e aqui é uma equipe voluntária, então a Mariana é uma equipe Sebrae, mas também é a minha vice-presidente da associação, a Laura, que está ali nos bastidores, eu que estou aqui, todos somos voluntários, e a gente faz esse trabalho exatamente de esclarecer. Por quê? Chega da gente se enrolar. Então, se você tem uma ideia, tem uma dúvida, pergunta, porque se a gente não tiver resposta, a gente vai procurar os parceiros, como o Jânio aqui, tá? Que está aí à disposição. E se você tiver alguma sugestão de um tema para que a gente possa discutir, para levar conhecimento a todos vocês, estamos aqui à disposição, tá bom? Eu gostaria de falar sobre os nossos parceiros. Deixa eu só, para fechar aqui, Med, eu acho que assim, também é um dos objetivos, né, a gente diminuir essa coisa da interpretação. Eu acho muito importante que, assim, um evento como esse, que é um podcast, que ele atinge até um certo nível, ele não é assim, mas ele pode gerar uma discussão que é interessante no âmbito maior do que o nível de abrangência da ACEDA. Sim. Então, é sempre interessante a gente pensar que é o seguinte: políticas públicas que está dentro de uma atuação do órgão público, ela tem já um orçamento definido, tem toda uma tramitação interna que na maioria das vezes, né, ela não está atrelada a uma figura específica de partidária, né, de uma figura que atua na região em si. Ela pode estar em um assunto específico, como no caso do Andorinhas, que é instalar a guia. Exatamente. Pronto. Pode ter a participação, com certeza. Pode ter. Mas no âmbito geral, isso faz parte de uma política de habitação dentro da Prefeitura de São Paulo. Que é isso que a gente precisa entender. E, pessoal, bem legal. Uma lei hoje, para ser aprovada, ela tem que ter, no mínimo, 50 mais 1 lá. Sim.
Na Legislativo. Câmara. Então, não é da noite para o dia, não é uma pessoa só, Não. são 55 vereadores, ou seja, no mínimo 28 vereadores têm que aprovar isso. E às vezes as pessoas acham que é simples, não é. E a promessa, assim, se ela for específica de falar assim, vocês estão... Onde é o gargalo que está acontecendo aqui para destravar essa REURB? É na drenagem? Então tá, esse caso específico da drenagem a gente consegue resolver através de uma emenda, não sei qual o termo, que não sou muito dentro desse... Não é da sua sala. Não é. Mas ela pode, porque atende um requisito, é como se estivesse montando um carro, por exemplo. O que falta para o carro começar a rodar? Falta o pneu, os pneus. Então alguém chega e fala, não, eu vou comprar os pneus, aí o carro roda. É isso aí. Jânio, muito obrigado. Deus abençoe a você. Amém. E a todos. Mas quero deixar aqui a vocês, mais uma vez, se houver necessidade, vocês acharem que vale a pena a gente discutir mais alguma coisa aqui, tragam as perguntas, a Maiara está aqui sempre recepcionando, e a gente vai, com todo carinho, com todo amor, a gente vai esclarecendo. E logo mais teremos reunião na nossa associação para deixar claro a vocês como é que está o processo, tá bom? Pessoal, quero agradecer aqui imensamente aos nossos parceiros. Nós temos aqui o Quick MKT AI, é isso? O Quick Marketing, olha, ponto AI. O Ricardo, desculpa, eu sou paraibano, tá bom? Só para você saber. Quick Marketing AI, ponto AI. Ponto AI. Ponto AI, entendeu? Muito bem, então, olha aí, dia 15 teremos aqui, é um cara parceiro, gente boa, ele faz parte da Associação Comercial de São Paulo, especificamente da Distrital Noroeste. Quero agradecer também hoje, aproveitar, né, hoje nós tivemos aí a inauguração da Jusesp, né, um posto lá na CSP da Distrital Pirituba, o Sérgio Contente lá recepcionou, o pessoal foi muito bom, né, e a gente está trazendo aqui evolução. Então, você quer mudar a vida e a visão do seu comércio, procura aqui o meu amigo quickmarket.ai. Ó, acertei agora. Viu? Também Ecotrônico, que são parceiros nossos, lixo eletrônico. Pessoal, celular velho, rádio, radiola, não sei se tem isso ainda não, DVD, mas todo esse material eletroeletrônico, ventilador, TV de LED que quebrou e tudo mais, traz aqui na Seda ou nos liga, que a gente dá um jeito de retirar, porque a Ecotronic nos abençoa aí quando eles conseguem retirar esses lixo eletrônico, eles conseguem nos agraciar com computadores, porque, afinal de contas, a Seda aqui, a gente dá vários cursos, inclusive de informática, e a gente precisa de computadores que funcionem, tá bom? Outra coisa importante, vieram me perguntar essa semana, como é que faz para obter as imagens que nós temos aqui das câmeras do projeto do monitoramento colaborativo. Simples, entre em contato conosco, com a Seda. A gente consegue, sim, levar as câmeras para muitos lugares, mas precisamos de ajuda, né? E o acesso às imagens, você tem o QR Code nesses totem, eu vou mostrar assim que fica mais fácil. Esses totens aqui, ó, dessas câmeras, você vai lá ler o QR Code, entre em contato que o pessoal vai entrar em contato com você. Mas se você quer ter a sensação de maior segurança no seu bairro, nos ajuda. Faça parte do nosso monitoramento colaborativo, para que aumente a nossa segurança e você tenha mais tranquilidade. Mais informações, entre em contato com a Seda, Associação Comercial e Empresarial do Distrito Anhanguera, que agora, finalmente, estamos virando um instituto, até para ajudar mais, trazendo mais cursos e assim por diante. E, por enquanto, quero imensamente agradecer a Maiara, que dedicou o dia todo e até agora está aqui, a Laura, que também não mede esforço para que a gente possa levar a informação que você necessita. E logo mais entraremos em contato com você. Jânio, muito obrigado, meu irmão. De nada. E se prepara, porque o povo vai te procurar, não tenho dúvida. Hoje eu estou falando porque algumas pessoas já me perguntaram, e aí, mas esse engenheiro, chama o rapaz, que ele vai ajudar você a resolver a sua situação. Então, precisou de ajuda, entre em contato conosco. Olha, o convite, médico, fala que a gente vai chamar ele de novo. Olha. Nos nossos primeiros 25 minutos, o áudio estava péssimo, o que a gente está falando aqui, e a gente vai ter que chamar ele de novo, porque eu estou recebendo muita pergunta, não sei responder.
Eu vou Tá. mandar para ele, ele grava o vídeo e me manda. A gente pode fazer uma sessão só para responder Isso. perguntas. Isso aí. Item por item. Boa. Boa. Tá ok? E aí até ia finalizar, né? Agradecer ao convite do MED, da Maiara e a quem estiver assistindo, agradecer e espero que, assim, uma coisa importante é assim, esse tema é um tema muito vasto que ele é objeto, inclusive, de pós-graduações. Existem pós-graduações específicas em regularização fundiária, porque é um tema que ele perpassa o direito e a urbanização, projetos urbanísticos. Então, assim, tem muita interface com advogados, inclusive tem advogados que trabalham com projetos de REURB e junto com engenheiros, são equipes multidisciplinares e tudo mais, e que essa live, esse tempo que eu estive aqui, pode ter até respostas um pouco equivocadas. Primeiro porque não digo que erradas, mas assim, elas podem ser complementadas. Isso aí. Então, eu não tenho a intenção de esgotar uma legislação que tem 90 páginas, só a lei federal, e a municipal tem mais 60, em apenas alguns minutos. Não dá, é verdade. Não, e assim, e a gente abordou apenas algumas perguntas que faziam parte do nosso trabalho. Muito orientado para responder algumas questões específicas do loteamento, que tem a ver com a área de atuação do MED, principalmente com relação a essa questão de a REURB, no caso específico seus, ela faz parte de um programa municipal de políticas públicas que são encampadas para regularizar os loteamentos, e não é uma coisa pontual, específica deste ou daquela figura. É isso aí. É isso. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima. Até, obrigado, boa noite a todos. Esse é o Jornal Nacional. Boa noite. A gente ri no final. Mas isso é legal. Fechou? Ai, meu Deus. Fechou. Ah, mas